Veja bem, pessoal, tô batendo cabeça aqui com essa fonte aqui ainda, na verdade com essa questão da tensão alta, né? Aí o que eu fiz? Eu tive que vir para essa outra aqui, né, que é igual, consertar ela. Na verdade a minha intenção era tirar o CI dela, pensei que o CI estivesse bom para colocar lá, porque eu tava suspeitando que poderia ser o CI, né? É interessante isso aqui, deixa eu contar para vocês aí o que eu fiz. Dei uma analisada aqui, essa daqui precisou o que, pessoal? O CI dela tava com defeito também, não tava estourado, mas tava em curto também, tava com defeito. E nesse caso foi trocado o CI, foi trocado o MOSFET, também estava em curto, o resistor também, e os diodos, 4 diodos aqui também foi trocado e colocado fusível. Aí beleza, isso aqui funcionou, tá liberando os 12 volts bem certinho, regulando direitinho, vai de 10 e pouco até quase 15. Isso aqui ficou perfeito, né? E o CI era o mesmo CI, o C3845, né? Acho que é isso mesmo. NA no final, se não me engano, ou é a N. E aí a minha dúvida nessa daqui foi o seguinte, galera, ó. O CI que eu coloquei aqui, eu até falei pra vocês que era o C38, o C3845, o C3845, né? Mas na verdade foi o seguinte, esse CI aqui eu comprei realmente o C3845 AN, que foi para colocar uma fonte chaveada também, que tinha esse CI aqui que estava ou está, né, como KA, esse daqui é o KA3845D. Porque foi o seguinte, quando eu fiz o pedido dessas peças aqui, eu estava suspeitando que esse aí tivesse com defeito, que a fonte não estava funcionando, aquela fonte lá, que era o problema do transformador, né. Aí, quando eu coloquei o outro CI, ficou do mesmo jeito. Quando o CI novo chegou, até achei que poderia ser porque não era compatível, mas ele era compatível sim, porque ficou do mesmo jeito. Aí foi quando eu descobri que era o defeito do transformador. Aí eu pensei, então o CI tá bom. Mas aí eu não coloquei ele, deixei o outro mesmo, que funcionou normal, né? E pronto, aí eu fiquei com ele, mas com a mente que ele tava bom. Aí o que eu fiz? Coloquei ele nessa daqui agora. E aí veio com essa alteração toda, eu fiquei pensando, será que é por causa do CI? Algum defeito nele? Porque eu verifiquei por aqui, não tinha visto nenhum componente ruim. E aí, assim, né, não cheguei a bater no componente ruim. E nessa outra fonte, ela tava com os capacitores estourados também, do secundário, né? Aí foi que eu suspeitei mesmo, será que é por causa desse aí? Aí agora eu coloquei um novo mesmo, que é o C3845 AN, lembrando que aí o outro é 42, né, o final, e esse é 45. Mas eu coloquei ele aqui nessa fonte, né, nessa daqui, e funcionou normal. Né, que eu achei que poderia ser por causa do CI, que não fosse compatível nessa daqui também. Mas nessa daqui funcionou normal, então pensei, então lá era pra dar certo também. Mas eu resolvi trocar, tirar, colocar o novo. Aí, pessoal, é o seguinte, baixou de 20 e tantos volts, baixou para 15. Mas ainda não tá regulando, não vai ter alguma alteração, porque não tá baixando no tripod, ainda tá alto também, né? Porque não é pra ser 15 e tanto, é pra regular, né? Entre 10 e quase os 15, né? E não tá regulando, tanto faz rodar o potenciômetro para um lado para outro. E a não ser que o potenciômetro esteja com defeito, eu vou dar uma verificada aqui agora. Mas o interessante, ó, esse aí realmente, com ele, ela fica dando mais de 20 e tantos volts. Ele não tá queimado, mas não sei se ele tá com defeito, é estranho, né? Mas eu vou guardar ele aqui para uma próxima fonte aí para mim ver como é que vai ser o comportamento dele, né? Eu já sabendo disso, que ele tá funcionando, mas tá com, nessa daqui deu uma alteração muito grande na saída da fonte, né? E isso aí realmente que são compatíveis, porque nessa daqui eu botei, ó, final 42, aqui é o final 45, a N deu perfeito, esse aqui tá bonzinho. Então temos ainda um problema justamente nessa fonte. Agora, em algum lugar aqui, vou tentar descobrir qual o componente aqui ainda que tá alterado, se é o potenciômetro, tripod aí no caso, né, ou se é alguma outra coisa, porque não tá regulando de maneira alguma. Ainda tá alto, né, porque de 20 e tanto caiu para 15, mas não é para ser 15, né, é para ser... É pra gente conseguir regular, né? Entre uns 11 volts, 14.4, quase 15. Aí tá naquele negócio direto, não faz rodar aqui como não. Por isso eu tô suspeitando, pode até ser problema aqui em algum componente aqui. Vou testar aqui agora. Aí eu chego a uma conclusão pra vocês aí, pessoal. Mas essa do CI aqui foi boa, viu? CI não tá queimado, mas tá funcionando com essa alteração toda. Esquisito, né? Aí só faltava eu pegar ele e botar agora nessa daqui que tá boa, pra ver se ele realmente ia liberar. Eu não sei se não vou fazer esse teste não, eu sou meio doido pra ter a certeza. Não sei se o bicho realmente tem essa alteração todinha mesmo. Não sei se é por causa também do final, né, dele, não sei. Eu sei que os outros funcionam no lugar dele, de boa, que eu botei, né, no lugar
Aqui é KA3845D. KA3845D, né? Coloquei esses outros lugares, funcionou, né? Mas ele em outro lugar aí tá dando isso. Aí eu não sei, pode ser porque ele é assim mesmo ou porque ele tá alterado mesmo, né? Porque na outra fonte ela já chegou com os capacitores estourados da fonte, da saída. Pode ser uma alteração nele mesmo, né? Mas mesmo sendo assim, aqui ainda não tá normal, aqui ainda tem um problema ainda. Porque ainda não tá regulando. Baixou, mas não tá regulando. Olha lá, pessoal, continuando aqui, ó. Veja bem. Bati a cabeça aqui com essa fonte para tentar descobrir o defeito. Consegui, pessoal. E vou falar para vocês aqui o que era. Na verdade, encontrei dois componentes aqui. O primeiro deles aqui que eu encontrei com problema, pessoal, só para adiantar para vocês, não era no secundário, pessoal, tudo no primário. O problema dela aqui, de estar com a tensão alta, né? Mas eu não peguei aquele CI lá e coloquei, né, naquela pra testar, não. Eu não sei, de repente ele pode até estar bom mesmo, porque o problema realmente tinha peça danificada aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O seguinte, né, testei acoplador, testei TL, o trem pod, dei uma olhada, realmente não era o trem pod, certo? Primeiro componente que eu achei danificado foi o diodo. Tem um diodozinho aqui, ó, em paralelo com esse resistor, né, acho que o resistor aqui é de 100R. Que vai aqui pro gate, ó. E faz sentido ter mais componente danificado, pessoal, porque o MOSFET estava em curto não, vocês não mostrei pra vocês não, mas o MOSFET dessa daqui estava em curto. E o CI também estava danificado, né? Tava com problema também. Então, se aqui já estava em curto, queimou ponto de diodo, queimou tudo aí, poderia sim ter mais algum componente danificado. Agora esse daqui eu tinha tirado, testei, fotoacoplador, que poderia estar danificado também, porque está tudo ligado aqui, mas ele não estava danificado. Inclusive esse aqui ainda é o mesmo ainda, porque eu troquei aí para fazer uns testes, mas botei ele de volta no lugar. Não, ele não estava danificado, não era por causa dele. Então aqui como está ligado ao gauge, testei esses componentes aqui, né? E realmente estava em curto o diodo. Porém, mesmo ele estando em curto, estava funcionando, né? Normal, e mas não era também por causa dele que estava alterado. Estava dando a primeira medida 20 e tantos volts, né, com o outro CI, com esse daqui baixou um pouco, ficou em torno de 15, 16, mas ainda era muito alto. Esse resistor aqui também estava bom, as outras peças que estavam boas. Aí bati, pessoal. Um outro componente que eu achei aberto também era justamente esse resistor aqui, pessoal. Esse resistor, vocês podem ver que é o negativo, aqui é aquele resistor de baixo valor, né, 0,47R, e daqui pra cá tem um resistor também, que é o que faz o negativo, né, não sei se é exatamente não, pior que não é nem exatamente o negativo, porque o negativo mesmo, ele já vem aqui pra esse pino, né, mas esse outro pino aqui, ó, não, cadê esse pino? Não, é esse outro bem aqui, esse segundo, né. Tem esse resistor aqui de 470R, 470R, que é nessa posição aqui, ó. Esse resistor ele estava aberto, tá vendo? Ele estava aberto, onde vem daqui dessa ligação aqui, que é o resistor, né? E é como se fosse essa trilha aqui também, ó. Embaixo do resistor de 470R e ele estava aberto. Aí ao trocar ele, aí foi que normalizou, passou a controlar e ficou normal. Agora sim ela tá liberando aqui seus aí de 11 a 15 volts, controlando normalmente aqui no tripod, beleza? Então era somente isso. Mesmo ele aberto, tava funcionando, oscilando e tudo, né? Mas estava muito alterado. Ao trocar o resistor, coloquei outro, inclusive até um pouco maior, mas mesmo valor, né? E passou a funcionar corretamente, beleza? Então tá aí, bati cabeça aqui só, mas consegui bater aí no componente que estava causando defeito. Aqui estava tudo sob controle mesmo. Fiz os testes de todos esses componentes aqui, não tinha nenhum com problema. E o problema principal mesmo era o resistor 470R, beleza? Fica a dica aí pra vocês. Então não vou mais nem fazer um outro vídeo só pra essa daqui, porque só essa daqui já foi vídeo demais já, né, pessoal? E inclusive ela serviu também pra mim consertar essa daqui, né? Teve algumas dúvidas aqui que eu vinha nessa daqui, né, e já tirava a dúvida. Inclusive desde o início ela já serviu pra mim ver a referência do CI, que dessa aqui não tinha mais a parte de cima do CI, né? Então eu já peguei a referência do CI dessa daqui através dessa. Então botei o CI
E veio aí com todos esses problemas, né? Funcionou, mas ficou com a fonte alterada, a tensão alterada e por fim, essa daqui ficou me ajudando, porque quando eu tinha uma dúvida eu vim aqui fazer uma medição e tal e acabou que ela servindo aí pra ajudar a consertar a outra. Então por isso que é tão importante a gente ter tendo duas placas, realmente ajuda no conserto da outra, né? Se tem uma placa que esteja boa, tá consertando outra, ela realmente ajuda, com certeza. Dá uma ligadinha aqui pra vocês verem. Ó, funcionou de boa e a tensão aqui também está normal. Não sei se dá pra medir aqui pra vocês verem. Vou ver aqui se dá pra medir aqui. O bicho aqui tá meio perturbado, não tá mais prestando. Acho que é a bateria que tá ruim, ó. Vixe. Coitado do pobre, né? A bateria tá ruim. Isso tem como eu encostar aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó, dando 13 volts. Mas é porque eu tenho mexido no tripode aí. Mas eu já rodei pra um lado, rodei pra outro. Então ficou o mínimo 11 e pouco e no máximo quase 15. Show? Deixei em 13 mil. Beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu.